Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula de língua portuguesa hoje está na página 177 do livro didático de vocês. Assunto: sujeito indeterminado. Porém, pensando numa forma de vocês assimilarem melhor esse conteúdo, que é sujeito indeterminado, resolvi revisarmos os tipos de sujeito, pois acredito que dessa forma a aprendizagem será mais efetiva. Então vamos iniciar falando de sujeito. O que é o sujeito? Estão lembrados? O que é o sujeito de uma oração? Com certeza vocês lembraram que o sujeito é o termo da oração do qual se extrai uma informação. Podemos dizer também que sujeito é o ser que pratica ou sofre uma ação. E há vários tipos de sujeito. Vamos conhecer o sujeito simples. É aquele que possui apenas um núcleo, né? E este vem exposto. Exemplo: os homens destroem a natureza. O sujeito dessa oração é formado por um só núcleo. Qual é o núcleo? Homens, né? Então, dizemos, né, que esse sujeito é um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Deus é perfeito. Qual é o núcleo? Deus. Sujeito, né? Qual é o núcleo do sujeito? Deus, não é isso? Então, Deus é o sujeito da oração e o sujeito é simples. Os alunos estudam para a prova. Quem é o sujeito dessa oração? Os alunos. E o núcleo? Alunos. Não é isso? Como só tem um núcleo nesse sujeito, podemos dizer que o sujeito ele é simples. Entenderam o que é um sujeito simples? Quando há só um núcleo, ou seja, só tem um ser dando uma informação, certo? Sujeito composto possui dois ou mais núcleos, que também vem expresso na oração. Por exemplo, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Agora eu pergunto para vocês, esse sujeito tem quantos núcleos? Tem dois núcleos. Quais são os núcleos? Vacas e touros. Não é isso? Tem dois sujeitos. É isso, sujeito, nesse caso, ele é composto, porque tem dois sujeitos. Eu não posso conferir e dizer quantas palavras, quantidade de sujeito. Não, não é assim. Sujeito é o ser que pratica a ação. É o ser do qual se extrai uma informação. Nesse caso, são dois, vacas e touros. Quando eu falo as vacas brancas, brancas é apenas uma característica das vacas brancas, né? Pretos são as características dos touros, né? São adjetivos, brancas e pretos, certo? São os adjetivos que estão caracterizando os substantivos vacas e touros. Entenderam? Então tem os qual eu pergunto, repetindo, qual é o sujeito dessa oração? As vacas brancas e touros pretos. É o sujeito. Agora eu pergunto, quais são os núcleos? Brancas e, ou melhor, quais são os núcleos? Vacas e touros. Não é isso? São os dois núcleos, ou seja, são as palavras mais importantes do sujeito. Certo? São os substantivos que tem no sujeito, são considerados os núcleos. Quando eu digo a cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Quem lhe torturava os últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza.
Então, tem dois sujeitos nessa oração. Dois núcleos, que é cegueira e pobreza. É isso? Então, consideramos esse sujeito como sendo sujeito composto. Fome e desidratação são agravantes nas doenças daquele povo. O que são agravantes das doenças daquele povo? A fome e desidratação. Então, podemos dizer que o sujeito dessa oração é um sujeito composto. Por quê? Porque tem dois sujeitos, ou melhor, dois núcleos. Entenderam? Eu e a turma fomos ao jogo. Quem foi ao jogo? Eu e a turma. Certo? Então, dois sujeitos. Certo? Sujeito composto. Dois núcleos. Não é isso? Sujeito oculto. É um outro tipo de sujeito. Sujeito oculto. Também chamado de sujeito elíptico ou desinicial. Esse sujeito recebe 3 nomes: sujeito oculto, sujeito elíptico ou sujeito desinicial. É determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Dá-se, por isso, o nome de sujeito implícito. Certo? Está implícito, né? É o sujeito oculto, né? A palavra oculto diz que está implícito, né? Desinicial também tem o mesmo sentido. Então, vamos ler essa frase. Estamos sempre alertas para os aumentos abusivos de preços. Entenderam a frase? Estamos sempre alertas para os aumentos abusivos de preço. Daí pergunto: quem estão sempre alertas para os aumentos abusivos de preço? Você sabe quem é o sujeito que está praticando essa ação? Sabe sim, dá para saber. Não é isso? Como é que você vai saber? Pelo verbo estamos. Qual é a pessoa desse verbo? Nós. Não é isso? Quando eu digo estamos sempre alertas para os aumentos abusivos de preço, com certeza você vai detectar, né, que quem é o sujeito dessa oração aí, no caso, é o pronome pessoal nós. Não é isso? Nós está em primeira pessoa do plural. Então, o pronome não está explícito, não é isso? Mas podemos identificá-lo pela terminação do verbo, não é isso? Então, o sujeito dessa oração está implícito. E como podemos denominar esse sujeito? Sujeito oculto, sujeito elíptico ou desinicial. Ok? Veja esse outro exemplo. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem está dando essa informação? Qual é o sujeito dessa oração? Pelo verbo, qual é o verbo? Quero. Quem quer que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível? Eu. O verbo querer aí está na primeira pessoa do plural. Então, logo você vai detectar que o sujeito, eu. Não é isso? Então, o sujeito não está presente, mas se pode identificá-lo pelo verbo. Estudaremos toda a matéria. Olha,
o verbo estudaremos. Esse verbo está na primeira pessoa do plural. Não é isso? Estudaremos toda a matéria. Quem estudará toda a matéria? Nós, né? Pelo verbo se sabe, ou melhor, pelo verbo se sabe que o sujeito é nós. Então, que tipo de sujeito é esse? Sujeito oculto, elíptico ou desinicial, que é aquele sujeito em que está implícito, não é isso? Ele está implícito na oração, mas podemos identificá-lo pelo verbo. Ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Sujeito indeterminado. Olha, veja só. Sujeito indeterminado é o sujeito que está lá na página do livro 177. A nossa aula era para ser somente sobre esse sujeito. Por quê? Porque os demais vocês já viram lá no 6º ano, certo? Ou melhor, no 7º, no 6º, 7º ano, vocês já viram esse sujeito que nós estamos falando aqui. Que é o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, vocês já estudaram. Eu resolvi revisar para poder refrescar um pouco mais a memória de vocês e entrar no sujeito indeterminado, ok? Então, sujeito indeterminado. Esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impossível de determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe. Ele não aparece explícito, por quê? Por quê? Porque é impossível, né, determiná-lo. Mas sabemos que ele existe. E esse tipo de sujeito acontece em 2 casos. Com verbos na terceira pessoa do plural e com verbos na terceira pessoa do singular, mais se. Por exemplo, com verbo na terceira pessoa do plural, dizem que a família está falindo. Alguém diz, mas não sabe quem. Disseram que morreu do coração. Disseram, né, que ele morreu do coração. Quem disse? Não se sabe. Fizeram o trabalho. Quem fez o trabalho? Também ninguém se sabe. Entenderam? Então, quando os verbos estiverem na terceira pessoa do plural, alguém praticou essa ação, mas não se sabe quem foi. É impossível saber quem foi que praticou a ação. Não é isso? Disseram que ele morreu do coração. Se sabe que disseram, pessoas falaram, disseram, mas quem foi? Né? A mesma coisa que eu digo, roubaram a moto do meu vizinho. Eu sei que existe uma pessoa, né, um ladrão que foi lá e roubou. Mas se sabe quem praticou essa ação de roubar a moto do vizinho? Não sabe, ninguém viu. Então, disseram, né, isso, roubaram, falaram, né? Então, quando o sujeito estiver na terceira pessoa do plural, o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sujeito é um sujeito indeterminado. Certo, gente? Então, aquele assunto da página 177, que está lá no livro didático de vocês, para vocês estudarem, se resume nesse slide que eu estou deixando aqui. Outro caso em que o sujeito é indeterminado é com verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula si. Índice de indeterminação do sujeito.
Por exemplo, precisa-se de mão de obra especializada. Ó, se sabe que naquela empresa, naquele ambiente, né, estão precisando de mão de obras especializada. Mas se sabe quem é exatamente que está precisando? Não se sabe. Né? Isso não dá para identificar o sujeito dessa oração. Precisa-se de mão de obra especializada. Não é impossível se identificar o sujeito dessa oração. Não é? Por exemplo, tem uma plaquinha. Vende-se esta casa, né? Se sabe que lá que tem alguém vendendo aquela casa. É isso, o sujeito sabe que o sujeito existe, né? Ele existe, né? Tem alguém vendendo essa casa. Mas pela frase, né? É impossível determinar qual é o sujeito dessa oração. Precisa-se de mão de obra especializada. Vende-se esta casa. A frase nos deixa sem a menor possibilidade de identificar o sujeito. Não é isso? Então, esse tipo de sujeito é sujeito que indeterminado. Existe um sujeito, mas é impossível de determiná-lo. Por isso, ele é indeterminado. Entenderam? E o sujeito indeterminado, ele acontece em 2 casos. Quais são os casos? Com verbos na terceira pessoa do plural e com verbos na terceira pessoa do singular, mais o si. Então, só isso, ok? Espero que vocês tenham entendido. E uma boa tarde, tudo de bom para vocês.